Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro. Nesta quinta-feira, 7 de setembro, dia do aniversário da independência do Brasil. Interessante, em certa idade a gente fica testemunha da história, né? Eu acompanhei a chegada e a viagem pelo Brasil dos restos mortais de Pedro I. Quem declarou a independência, proclamou a independência. Quem assinou o decreto da independência foi a mulher dele, a princesa Leopoldina, como eu já disse, perante o Conselho de Ministros, com Zé Bonifácio ao lado, no dia 2 de setembro. Quando fez 150 anos a independência, e já fez 200 agora, o Brasil conseguiu trazer os restos mortais de Pedro, que morreu em Portugal. Ele, como você sabe, né, ele abdicou quando percebeu, quando João VI, seu pai, morreu, e era para ser a herdeira do trono de Portugal, a filha dele, que nasceu no Rio de Janeiro e se tornou Maria II, Dona Maria da Glória, só que o irmão dele, Miguel, o usurpador, assumiu. E ele largou tudo aqui, deixou o Pedro II, como futuro imperador, ainda estava sob período da regência, né? Foi para Portugal, formou um exército muito menor que as forças oficiais e venceu. Venceu como rei soldado. Tem um monumento a ele lá no Rossio, em Lisboa. Mas ele morreu em consequência da guerra, da tuberculose que ele adquiriu na defesa do porto, nas trincheiras, nas noites frias, úmidas, né? Morreu lá e acabou vindo para cá. E eu digo para vocês que pelo Jornal do Brasil cobri a chegada dos restos, a passagem dos restos mortais, inclusive na Catedral de Porto Alegre, e depois estão lá depositados no monumento do Ipiranga, que fica pertinho do Riacho, né? Em cuja margem, pela pintura do Pedro Américo, foi na margem norte do Riacho Ipiranga. Mas hoje eu vou ler para vocês o artigo que um descendente dele, o pentaneto dele, Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, da Casa de Orleans e Bragança, que é deputado federal, representando São Paulo, os eleitores de São Paulo, escreveu para a Gazeta do Povo. Mas, por enquanto, vamos em frente, vamos falar do 7 de setembro. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, gente, é inevitável a comparação de um 7 de setembro, festa cívica, com povo, maciçamente povo, em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo, em todas as capitais e cidades brasileiras, povo festejando, como deve ser. E agora uma festa sem povo, com pouquíssimo povo, uma festa militar. Acabou sendo um desfile militar. Eu cheguei a pensar numa frase, né? Apressa o passo que o povo sumiu. Né? Tem aí essa imagem daquele, eu acho que é um M145, que tem um radar em cima, que fez da esplanada dos ministérios vazia. Aí a gente vê um trechinho ali com movimentação, é uma exposição de armas, de material bélico que foi feita no centro da esplanada, inclusive com o exército distribuindo cachorro-quente, etc. Né? O presidente Lula estava lá com a faixa muito grande, parece que a faixa estava desproporcional, e com a primeira-dama ao lado, vestida de vermelho, os dois acenando para os blindados que lá estavam, porque o povo havia pouco, embora o governo federal tenha convocado os funcionários federais, né, mas era feriado, eles não trabalharam. Né? Então, foi ele a arquibancada. Em Belo Horizonte foi assim, em São Paulo também foi pouco, Rio de Janeiro
pouquíssima gente, toda parte, né? Natal, eu recebi imagens de várias capitais aí, com muito pouca gente. Esse digamos assim, é o contraste, né, de uma festa cívica que não foi uma festa cívica, o aniversário do país, de confraternização. Né? O lema dessa festa, criado certamente por uma agência de propaganda, o governo gosta muito de propaganda, foi democracia, soberania e união. Um trinome, né? Eu acho difícil falar em democracia tendo presos políticos, falar em soberania com milhares de ONGs estrangeiras financiadas por governos estrangeiros dentro da Amazônia, e união num momento em que a gente só vê vingança por toda parte, né? Inclusive perseguição dos mocinhos anticorrupção, né? Como se eles fossem os bandidos da corrupção. Bom, o presidente Lula, logo depois do desfile, embarcou para a Índia, e as reuniões lá do G20 são sábado e domingo. Ele provavelmente volta segunda, então segunda, terça, quarta, eu acho que quarta ou quinta ele já embarca de novo, vai para Cuba e depois para Nova York, né? A próxima reunião do G20 vai ser no Rio de Janeiro. Aí eu fico me perguntando, né? A segurança em função do Estado. Hoje, na Esplanada, não desfilou a Polícia Federal, não desfilou a Polícia Militar, porque devia estar toda envolvida em segurança e tal, para evitar qualquer coisa. É a segurança para o Estado. Quando o Estado tem que prestar segurança para a nação, está invertido. O Estado é responsável pela segurança da nação. O Estado recebe os meios, que são os impostos de todos, para prestar segurança. E fazer com que todos respeitem as leis e sejam julgados com justiça. Eu vi um programa do Coronel Gerson com o Lara Mesquita e o desembargador Sebastião, né, falando que o grito dos excluídos, fome de quê? Eles disseram fome de justiça. Neste momento, a Associação Nacional dos Procuradores da República e a Associação dos Juízes Federais do Brasil estão fazendo uma ação conjunta. Provavelmente é um agravo contra o ministro do Supremo, Dias Toffoli, que foi advogado do PT, não custa lembrar. Antes ele elogiava a Lava Jato, agora ele está punindo a Lava Jato. Né? E ele dando exemplo para a advocacia da União, para o ministro da Justiça, para saírem atrás dos policiais federais, pessoal da Receita Federal, os procuradores, né, que investigaram, ao lado da lei e do interesse do público, os corruptos, que devolveram bilhões. Dizer que não serve porque houve injustiça, mas devolveram bilhões. Fica difícil de constatar isso. Interessante que quem vai examinar o recurso, que está na turma, é o próprio Toffoli, mais Gilmar, Fachin, Nunes Marques e André Mendonça. Vamos ver o que pode acontecer. A Bárbara, do Te Atualizei, fez um documentário sensacional. Sensacional não seria bem o termo, seria horrível, né? Porque a gente se horroriza com o depoimento dos advogados dos presos, da Papuda e do presídio feminino da Colmeia. Meu Deus do céu, o tratamento não é de país democrático, não é de devido processo legal, não é de Estado democrático de direito, é de arbítrio, pelo que a gente vê do depoimento dos advogados desse pessoal, né? A propósito, eu acho que é uma cortina de fumaça de uma agência de propaganda do governo. Eu estou dizendo agência de propaganda entre aspas, né? Porque disseram que o coronel Mauro Cid já está com tudo encaminhado para fazer a delação premiada. Não é o que diz o advogado dele.
O advogado disse que não negociou nada, o que aconteceu é que o Mauro Cid fez um depoimento e contou toda a verdade. E contou tudo e pronto, e ponto final, não estou negociando nada. Só para a gente saber, né? Bom, eu fiquei... Voltando aí, eu esqueci de falar, eu fiquei triste, que tem 13 escolas cívico-militares em Brasília, que o governador manteve, embora o Ministério da Educação tenha retirado tudo. Elas não puderam desfilar hoje, no 7 de setembro. É o espírito da vingança, né? Gente, eu vi aí manifestações, notícias da Bloomberg. O Brasil passou longe dos Estados Unidos também na exportação de milho. Já ganhamos na soja, na carne, nos sucos. Nós somos uma potência dos produtos que são o combustível do corpo humano, é o mais nobre do combustível, isso é mais que petróleo, né? Então devemos nos orgulhar disso, e isso é o gancho para eu falar do artigo do descendente de Pedro I, tetraneto de Pedro II, bisneto da princesa Isabel, o deputado federal por São Paulo, Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, em que ele fala o seguinte, eu vou fazer um resumo, né? Um dos defeitos da psique brasileira, criada pelo sistema de ensino, pela mídia, pelos artistas e até por nossas famílias, é sistematicamente negar a legitimidade dos fundamentos históricos que conduziram o país ao estado atual. Apequenar e negar os símbolos e heróis, datas e marcos de avanços políticos, econômicos e sociais que ocorreram é um método político de enfraquecimento da sociedade. Eu leio isso com tanto prazer porque todo dia eu estou mostrando para vocês os nossos feitos, os feitos dos nossos antepassados, de brasileiros como nós, para nós nos orgulharmos e entendermos o nosso exato tamanho, né? Ele diz assim, o maior inimigo que temos é o nosso modo de ser, moldado por comportamentos de servilidade, de coletivismo e de pobreza que dominam nossas mentes, corações e, por consequência, nossa representação política há muito tempo, né? Aí ele diz que chama isso de etos do inho. É o cafezinho, a mulherzinha, o homenzinho, a cervejinha, o churrasquinho, o carrinho, o maridinho, né? A gente se diminui como povo, né? A gente se enfraquece como povo, e aí os corruptos gostam de nos manter na condição passiva de sempre. E ele diz que essa postura é inversa à de Pedro I. Largou tudo, foi lá defender os interesses da filha, né? E virou o rei soldado, né? Sabia sair de uma atitude passiva para a ativa, que sabia que isso gerava desconforto. O brado da independência foi uma decisão contra a servilidade e os benefícios que ele, Dona Leopoldina e José Bonifácio poderiam obter ao simplesmente sucumbir às vontades das cortes portuguesas. Ao contrário, eles assumiram a liderança e decidiram pela independência. Centrão, está sentindo aí o recado? É muito confortável ter a emenda liberada, é muito confortável ganhar um ministério, mas é profundamente desconfortável enfrentar o seu eleitor que passou procuração para outra coisa. Eu não sei se enfrentar a consciência, porque essa deve estar blindada, né? Aí ele termina dizendo que a mudança começa na sociedade. Quer dizer, a sociedade somos nós somos a nação, a serviço da qual está o Estado brasileiro. Essa é a nossa mensagem para essa bandeira que nos representa no dia do aniversário de nós todos. De Brasília, Alexandre Garcia.